Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo! O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, Retorno à vida corporal. Infância. 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode até ser mais, se progrediu mais. São apenas órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age em razão do instrumento em que pode se manifestar. 380. Numa criança de tenra idade, o espírito, exceto pelo obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Quando é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam lhe dar toda a intuição de um adulto. Ele tem, de fato, a inteligência bastante limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente no momento do nascimento. Ela somente se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. 381. Na morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor anterior? Deve retomar, uma vez que está livre do corpo. Entretanto, apenas readquire sua lucidez quando a separação é completa, ou seja, quando não existe mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com as limitações da imperfeição de seus órgãos? Não, esse estado é uma necessidade. Está na natureza e de acordo com os planos da providência. É um tempo de repouso para o espírito. 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? O espírito, encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. 384. Por que a primeira manifestação de uma criança é de choro? Para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhes são necessários. Não compreendeis que, se houvesse apenas manifestações de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se preocupariam com suas necessidades? Admirai em tudo a sabedoria da providência. 385. De onde vem a mudança que se opera no caráter em uma determinada idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Vós não conheceis o segredo que esconde as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram, o que serão e, entretanto, as amais, lhes quereis bem, como se fosse uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro. De onde vem essa doce afeição, essa
terna benevolência que até mesmo estranhos sentem por uma criança. Vós sabeis? Não. É isso que vou explicar. As crianças são os seres que Deus envia em nossas existências e, para não lhes impor uma severidade muito grande, dá-lhes todo o toque de inocência. Mesmo para uma criança de natureza má, suas faltas são cobertas com a mão consciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não é a imagem do que deveriam ser, e se não são, é somente sobre elas que recai a pena. Mas não é apenas por elas que Deus lhes dá esse aspecto, é também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário para a sua fraqueza. Esse amor seria notoriamente enfraquecido frente a um caráter impertinente e rude, ao passo que, ao acreditar que seus filhos são bons e dóceis, lhes dão toda a afeição e os rodeiam com os mais atenciosos cuidados. Mas quando os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dado durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre sobressaem as características que estavam ocultos na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e, quando se tem o coração puro, a explicação é fácil de ser concebida. De fato, imaginai que o espírito das crianças pode vir de um mundo em que adquiriu hábitos totalmente diferentes. Como gostareis que vivesse entre vós esse novo ser que vem com paixões completamente diferentes das vossas, com inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como deveria se incorporar e alinhar-se entre vós de uma outra forma, senão por aquela que Deus quis, ou seja, pelo crivo da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, os caracteres e as variedades de seres gerados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. E vós mesmos, ao desencarnar, vos encontrareis numa espécie de infância entre novos irmãos. E nessa nova existência não terrestre, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que é hoje o vosso pensamento. Veja nesta obra a questão 319. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos apenas entram na vida corporal como se aperfeiçoar e melhorar. A fraqueza da idade infantil se torna flexível, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. É então que podem reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. Este é o dever que Deus confiou a seus pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Por isso a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas é ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Simpatias e antipatias terrenas. 386. Seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em outra existência corporal e se reconhecer? Reconhecer-se, não, mas pode sentir-se atraídos um pelo outro. Frequentemente,
As ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não têm outra causa. Dois seres aproximam-se um do outro por consequência casuais em aparência, mas que são de fato a atração de dois espíritos que se procuram na multidão. 386A. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre a lembrança das existências passadas teria inconvenientes maiores do que podeis imaginar. Após a morte, eles se reconhecerão, saberão o tempo que passaram juntos. Veja nesta obra a questão 392. 387. A simpatia vem sempre de um conhecimento anterior? Não, dois espíritos que se compreendem procura-se naturalmente, sem que necessariamente se tenham conhecido em encarnações passadas. 388. Os encontros que ocorrem algumas vezes e que se atribuem ao acaso não serão o efeito de uma certa relação de simpatia? Há entre os seres pensantes laços que ainda não conheceis. O magnetismo é que dirige essa ciência, que compreendereis melhor mais tarde. 389. De onde vem a repulsa instintiva que se tem por certas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falar. 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus por não serem simpáticos um para com o outro. A antipatia pode se originar da diferença no modo de pensar, mas à medida que se elevam, as divergências se apagam e a antipatia desaparece. 391. A antipatia entre duas pessoas se manifesta primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor? Tanto em um quanto no outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer pessoa que possa julgá-lo e desmascará-lo. Ao ver uma pessoa pela primeira vez, sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em ciúme e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O espírito bom sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido e não partilharão dos mesmos sentimentos, mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro ódio ou ciúme. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo.